Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Mariana Martelli. Eu sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina e sou da área da panificação e confeitaria. Daí vocês me perguntam o que uma confeiteira está falando aqui para bartenders. Bom, a gente não precisa estar tão longe um do outro, né? A gente pode muito agregar a experiência do nosso cliente se a gente juntar a confeitaria com os drinks e coquetéis. Então é disso que eu vou falar hoje um pouquinho para vocês. Hoje, a minha proposta aqui não é falar de drinks e coquetéis, até porque eu sou super amadora. Na verdade, eu sou apaixonada em beber drinks e coquetéis e ontem eu fiz meu primeiro curso de coquetéis, né? Então, eu adoro, mas eu não entendo muito de drinks e coquetéis. Então, o que eu vou falar hoje para vocês é de sugestões para vocês deixarem os garnishes de vocês mais elaborados e tornar a experiência do cliente uma experiência muito melhor. Então, eu pensei em algumas técnicas da confeitaria e algumas tendências que eu acompanhei em alguns bares que eu sigo, o que a gente pode estar fazendo para deixar essa experiência mais atrativa e também para a gente utilizar o alimento na sua íntegra, né? Para a gente não ter desperdícios do que a gente tem já no bar. Como a maioria dos bares não tem estrutura de cozinha, né, e o próprio bartender se preocupa em fazer o seu próprio mise en place, eu pensei em soluções que sejam viáveis, né, e algumas delas daí somente se o local tiver uma cozinha, né, com alguns equipamentos para poderem estarem fazendo, tá bom? Nesse momento, a minha proposta é somente apresentar para vocês algumas possibilidades e não trazer receitas e nem execução, tá bom? É falar de algumas das possibilidades que eu encontrei e depois trocar figurinhas com vocês, né, e ir melhorando, né, a nossa proposta para a gente poder elaborar, quem sabe, uma capacitação direcionada para bartenders com técnicas da confeitaria, tá? Então hoje eu não vou passar receita, mas depois se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu sou super acessível, é só entrar no meu Instagram, que daí eu falo com vocês, tudo bem? Então, vamos lá. O que vocês utilizam muito para fazer os drinks e os coquetéis de vocês? As frutas, né? As frutas eu acho que é uma das coisas que são mais utilizadas, além, claro, das bebidas alcoólicas, né? Quando vocês utilizam as frutas, essas frutas podem ser utilizadas frescas, né, ou para produzir algum preparo, como é o caso dos xaropes, né, dos siropes, ou é o caso, né, dos syrups, ou o caso dos shrubs, né, que daí vai ter alguma acidez, algum vinagre. Geralmente sobra alguma massa de fruta e vocês não sabem muito bem o que fazer com essa massa. Então eu trouxe para vocês uma possibilidade de um teste que eu fiz e ficou muito interessante. Então, agora a gente está na época das pitangas. Eu fiz um xarope de pitanga, né? Aqui eu extraí o meu xarope. E sobrou o meu residual de pitangas, né? Depois que eu coei, sobrou as minhas pitangas. Daí, o que eu vou fazer com isso? Eu posso fazer uma geleia, eu posso fazer também esses tapetinhos de fruta, que a gente chama de couraça de frutas, couro de fruta, ou agora tá mais moderno no Instagram de chamar de rolinho de frutas, né? Então, essa daqui é uma película, né, que eu fiz com esse resíduo de pitanga. Então é um resíduo que tem açúcar, claro, né, mas eu posso fazer também utilizando 100% fruta, sem estar utilizando açúcar. Se vocês quiserem fazer também utilizando outras frutas, sem estar utilizando o residual que vocês já têm, vocês podem fazer com qualquer fruta, tá, gente? Eu vou deixar até um Instagram aqui do lado, que é o Instagram que eu assisti algumas aulas e ela é ótima, ela fala tudo sobre desidratação de frutas em forma de rolinho de fruta ou as frutas fatiadas, e é muito legal, esse mundo é um mundo à parte. Então aqui, por exemplo, eu fiz um tapete só de manga. Aqui
eu já quis colocar a uvaia, então eu misturei a uvaia com a manga, porque a minha uvaia ainda estava na fruta, né? Estava na polpa fresca, ela tinha muito líquido, eu precisava de uma fruta um pouco mais cremosa para dar a textura. Mas se eu tivesse feito antes um xarope com essa uvaia e eu só tivesse o residual da uvaia, eu nem precisaria estar utilizando outra fruta. Tá? Então agora esses tapetinhos aqui, essas películas, é uma tendência muito interessante porque tem uma durabilidade muito longa e vocês conseguem brincar bastante, né? Nas possibilidades que a gente tem, a gente pode fazer o rolinho de fruta, que é o que geralmente as pessoas fazem, que é cortar em fatias e depois fazer como se fosse um caracol, né? Com esse tapetinho. Ou eu posso usar cortadores, né, aqueles cortadores que usa na papelaria mesmo, que tem de vários formatos e eu consigo cortar em formatos perfeitos, né, como aqui é o caso dessa esfera. Ou ainda eu posso cortar formatos com tesoura, né, posso cortar triângulo, posso cortar retinho, né, retângulos, enfim, eu posso fazer muitos formatos. Agora ela está flexível, porque depois que ela entra em contato com a umidade, ela fica nessa textura flexível. Mas se vocês desidratarem ela por um pouco mais de tempo, ela fica crocante, tá? Ela fica bem sequinha. Mas essa textura flexível também é muito interessante e ela traz muito sabor, tá? Porque esse sabor é o sabor da fruta bem concentrado, né? Então ali eu vou ter o sabor assim bem potente dessa fruta, tá? Essa é uma possibilidade dentro da desidratação. Outra possibilidade dentro da desidratação é a desidratação das frutas. A maioria de vocês, eu tenho certeza, que utilizam as frutas cítricas, né? Como as fatias de limão e fatia de laranja, que são mais fáceis de serem achadas, né, já desidratadas, mas também a maioria dos bares hoje em dia já tem uma desidratadora e acaba desidratando, né? Ou até desidrata também, como é que fala? Abacaxi também é muito comum, né? Eu tenho aqui também abacaxi. Então as que a gente mais vê é abacaxi, limão e laranja. Mas a gente pode desidratar qualquer fruta, tá, gente? Todas as frutas são possíveis ter a desidratação. Inclusive, eu desidratei até melancia esses dias e demora mais tempo, claro, para ser desidratado, né? Mas é possível. Aqui é o abacaxi desidratado, né? E aqui eu também tenho uma fatia de melão desidratado. Olha que bonitinho que fica. Ela fica bem fininha, né? Porque o melão tem muito líquido. Mas também é uma possibilidade para estar decorando. Outras coisas que a gente pode estar desidratando também para utilizar na decoração são folhas. Então a gente pode desidratar qualquer tipo de folha, qualquer condimento, né, que eu queira ter um sabor um pouco mais concentrado. E se eu quiser também conferir crocância, né, dar algum saborzinho ali especial para o meu drink. Aqui, por exemplo, são crispes de couve, né? Só que no lugar de serem fritos, como a maioria dos locais fazem, ele é desidratado e fica bem interessante, né? Temperar ele, né? Colocar um salzinho e mais alguma coisa para ficar bem legal. Continuando a falar de frutas, né? Primeiro eu quero falar só de frutas e depois eu vou entrando nas outras possibilidades. A gente tem também a forma que era mais utilizada para a conservação de frutas, que são as técnicas de compotas e geleias, né? E também açucarar a fruta, né? Porque todas essas frutas que têm grande quantidade de açúcar, tudo isso é para prolongar a vida dela e isso faz com que a gente possa ter o produto o ano todo, né? Sem ter a necessidade aí de ficar comprando, estragando. Uma possibilidade então são as compotas. As compotas, vocês podem fazer as próprias compotas de vocês ou vocês podem comprar boas compotas prontas, tá? Eu não tô falando que vocês vão ter que fazer tudo que eu tô mostrando, tá, gente? Mas estou mostrando possibilidades e tem coisas que vocês já encontram no mercado que vai ter um valor que não vai ser tão alto para vocês agregarem na experiência de vocês com o cliente. Outra possibilidade são as frutas cristalizadas, né? As frutas açucaradas, no caso, que são as frutas que são cozidas numa calda e depois elas passam por esse processo de açucarar, que ela fica crocante por fora e molinha por dentro.
Geralmente a gente conhece abóbora e melão, né? Melão não, mamão. Abóbora e mamão. Mas também é possível fazer esse processo com abacaxi, com laranja, com figo, né? Enfim, com muitas frutas. O que sobra muito em bar? Casquinha de laranja, né? Principalmente se o bar faz suco natural de laranja. Com a casquinha de laranja, a gente pode fazer esses açúcares, assim, esses bastõezinhos de casquinha de laranja açucarado, que fica bem interessante, né? Ele tem um processo um pouco longo para ser feito, porque se a gente não tirar bem o amargor da casca, não fica gostoso, mas é bem facinho de fazer. E é muito gostoso de comer, né? Porque geralmente quando a gente coloca a laranja assim desidratada, ela fica muito bonita. Ela até confere um pouco de aroma e sabor, não muito, mas confere. Mas o cliente acaba não comendo, né? Ela acaba voltando. Então, quando a gente manda essa fruta já processada de alguma forma, o cliente consegue estar comendo ela e tá tendo essa harmonização entre o drink e o que vocês mandam de acompanhamento, no caso do garnish, né? Eu até acabei me falando para vocês, mas quando a gente fala de garnish, o que quer dizer? A gente fala de algo que vai acompanhar, né? Garnish é a guarnição, acompanhamento. Quando a gente utiliza o garnish, a gente pode utilizar tanto dentro da confeitaria, dentro da gastronomia, né, da cozinha, tanto prato quente, prato frio. E dentro dos bares, vocês utilizam muito essas nomenclaturas em inglês, né? E acabam chamando de garnish, mas nada mais, nada menos é do que uma guarnição. Só que essas guarnições que são mais utilizadas hoje são guarnições que são fáceis, né, de ter um mise en place fácil ali para vocês na hora que vocês estão trabalhando, mas acabam se repetindo em muitos drinks, né? E não deixa uma personalidade para cada uma dessas bebidas, principalmente nos coquetéis da casa, né? Porque clássico é clássico, vocês não vão mudar. Mas a partir do momento que vocês fazem os coquetéis da casa, né, os coquetéis de vocês podem estar dando personalidade através desse garnish. Então, por exemplo, né, eu falei de todas essas possibilidades de frutas para vocês estarem utilizando como garnish. E também, agora eu vou falar para vocês de uma outra possibilidade, que são as gelatinas, os gelês. Eu fiz aqui para vocês, que seria mais parecido assim com a nossa balinha de goma, talvez, que são os pâté-fruits. Pâté-fruits é uma receita francesa, onde utiliza basicamente a pectina como um gelificante, tá? A gente tem vários gelificantes dentro da confeitaria. Os mais utilizados são a gelatina sem sabor, que é de origem animal, e o agar-agar, que vem de uma alga. Mas a pectina, que é um gel que vem nas frutas, né, a origem dele é das frutas, a maioria das frutas já tem por si só, na composição dela, um pouco de pectina, algumas mais, outras menos. Mas para fazer o pâté-fruit, a gente coloca mais pectina em pozinho mesmo, que a gente compra, para ficar com essa textura assim, da gente poder cortar, né, e tá utilizando. Mas, se vocês não querem utilizar a pectina, vocês podem utilizar ainda a nossa tradicional, né, boa e velha gelatina sem sabor. Ela é ótima para estar utilizando, ela deixa muita transparência. O único problema dela é para quem é vegano ou vegetariano, que daí já tem essa restrição do consumo da gelatina. E já o agar-agar, o gelificante que eu utilizei aqui para fazer essa pastilhinha de maracujá com manga, ele é bem interessante, bem fácil de ser utilizado. Depois eu passo para vocês as proporções, se vocês quiserem. Mas ele fica com uma textura um pouquinho... não é tão... O gelzinho é diferente, tá? Como o agar-agar ele precisa de uma temperatura mais alta para ele agir, o próprio calor da boca não é suficiente para ele ir derretendo. Já a gelatina não, né? O próprio calor da boca, que é o que acontece também com o chocolate, já vai derretendo e a gente já vai sentindo esse sabor. Então fica mais fácil da gente sentir o gosto com a gelatina sem sabor. Mas são opções.
E a gente tem um mundo de hidrocoloides no mercado hoje, tá? Principalmente dentro da gastronomia molecular, que é uma outra história, né? Mas a gastronomia molecular trouxe muitos hidrocoloides para serem utilizados dentro da cozinha, dentro dos bares, né? E vocês podem estar testando outros também, tá bom? Deixa eu ver aqui no meu mise en place se faltou eu falar de alguma coisa. Ah, faltou eu falar aqui da jabuticaba. Essa jabuticaba que eu tenho aqui para vocês, ela já é um subproduto de um creme de jabuticaba que é feito com cachaça e açúcar, que foi desenvolvido pelo NEG, que é o Núcleo de Estudos em Gastronomia, um grupo de pesquisa lá do IFSC, onde eu faço parte, e ela é o resíduo desse creme, né? Só que ela é extremamente saborosa. Então, com essa jabuticaba, por exemplo, eu poderia processar ela e fazer um tapete. Eu posso utilizar ela do jeito que ela tá aqui, né, para decorar um drink. Então, ela tem assim 1000 possibilidades. Esse geleia aqui, por exemplo, que eu fiz com gelatina, hoje está bem calor, daí ele está um pouquinho mais mole, né? A gelatina sem sabor, ela não derrete fora da geladeira, né? Mas quando está muito quente, ela fica um pouquinho mais mole, mas ela não chega a derreter. Eu fiz com a calda da compota da goiaba serrana, que também foi um produto desenvolvido pelo NEG. A gente usa só o mesocarpo dessa goiaba serrana e faz a compota. E tem a calda, né? Essa calda é extremamente saborosa, extremamente aromática, e ela pode ser utilizada então para, por exemplo, fazer esses gelês, para substituição de um xarope, né, num drink, porque como ela tem doçor, ela é docinha, vocês podem utilizar no lugar de um xarope simples ou de um xarope em outro coquetel. Então, é muito interessante também para vocês estarem utilizando. Tudo bem? Bom, aqui das frutas eu acho que eu falei de todas as possibilidades que eu trouxe para vocês, né? Aqui também eu tenho um coulis, que é uma calda concentrada de frutas, que ela vai muito bem para decorar copos, né? Então a gente pode fazer coulis. Daí vocês podem fazer geleia, né? Tem muitos drinks hoje em dia que a gente vê ali no menu, que na descrição tem uma geleia. Então vocês podem estar fazendo essa geleia para estar colocando também dentro do coquetel. As compotas, as frutas secas, as frutas desidratadas, os rolinhos de frutas e os residuais aí que a gente utiliza nesses produtos, né? Então a gente já abriu um leque aí de muitas oportunidades para vocês saírem da fatia de limão, fatia de laranja, fatia de abacaxi, né, no máximo, e hortelã e alecrim, né, que é a maioria do mise en place, e aquela cerejinha de calda que também acaba sendo muito utilizada ainda nos dias de hoje, tá bom? Agora eu vou dar continuidade apresentando para vocês alguns produtos feitos com açúcar. Nos bares, né, a maioria de vocês utilizam um xarope, né, um syrup para estar adoçando os drinks. Então eu trouxe aqui para apresentar hoje para vocês 2 tipos de açúcares que também podem ser utilizados e que eles têm um edulcorante, um poder de doçura um pouco menor, mas eles acabam sendo bem eficientes para fazer algumas decorações. Então eu trouxe hoje aqui o isomalte. O isomalte, ele é um açúcar que é derivado da beterraba, ele é bem branquinho, assim, grossinho, e a gente derrete ele no fogo, e a vantagem do isomalte é que ele não carameliza. Então eu posso aquecer ele quantas vezes eu quiser, que ele não vai queimar e não vai ficar dourado, né? Não vai açucarando e caramelizando como o açúcar de cana-de-açúcar. Então, com ele eu consegui fazer alguns arabescos, né? Aqui, por exemplo, eu fiz um arabesco com um pouquinho de corante cor-de-rosa. Aqui eu fiz como se fosse um pirulito. Aqui eu fiz como se fosse um bastãozinho, ó, para colocar num drink. Então dá para brincar bastante. O único problema nosso é que, como o nosso clima é muito úmido, tem muita umidade, esse tipo de arabesco, se for feito com antecedência, tem que ser armazenado no congelador e ser tirado somente na hora do serviço. Então, daí ele vai durar, aí você pode fazer e durar para a semana toda, ou para o mês todo, né? Outro açúcar que a gente está usando aqui hoje é a glucose ou a glicose.
Esse açúcar é bastante utilizado na confeitaria como um anticristalizante, mas aqui hoje eu trouxe ele para mostrar para vocês a possibilidade de uma tuile, né, de um arabesco, que fica bem interessante também para ser feito. Aqui eu coloquei num silpar no forno somente a glucose com umas gotinhas de corante e levo no forno. Conforme ele vai borbulhando, chega um momento que ele para de borbulhar, ele perdeu já toda a umidade dele e ele forma esses vitrais e eu acho que fica muito bonito, né? Aqui tem um pouquinho de verde com rosa e fica bem interessante, daí a gente pode quebrar e tá utilizando os pedaços para estar decorando o drink, tá bom? Mas é possível fazer também com açúcar normal, né? Só que daí ela vai ficar com aquela cor mais âmbar, que também eu acho muito bonita, e tem aquele sabor do caramelo, que também agrega muito, né, no drink que vocês vão estar servindo. Então são experiências diferentes, né, que vocês podem tá brincando aí, tá bom? Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre tuiles. As tuiles são muito utilizadas tanto na gastronomia quanto na confeitaria para decorar os pratos. Essas tuiles, além de decorar, elas também trazem crocância, né? Quando a gente fala de trazer elementos para o prato, seja ele uma sobremesa ou para um prato, eu não quero trazer só beleza, e é isso que eu queria falar para vocês. Eu quero trazer também contrastes, né? Então eu quero trazer crocância, eu quero trazer diferença de sabores, diferença de temperaturas, diferenças de texturas, e tudo isso vai deixar a experiência gastronômica muito mais interessante, né? Muito mais surpreendente. E é isso que a gente quer, né? Surpreender os nossos clientes. Então, quando a gente pensa em tuile, a gente tem assim uma infinidade de receitas de tuiles, tá? Vocês podem pesquisar, assim, tem muitas receitas. Mas eu vou falar hoje para vocês de uma que é bem clássica, que é a que a gente chama de pâte cigarrette dentro da confeitaria, que são 4 ingredientes na mesma proporção, que é açúcar, manteiga, clara e farinha. E a gente só mistura, só homogeneiza, não precisa bater. E vira uma pastinha, uma pomada assim, né? Um creme grossinho. E a gente utiliza ele para fazer vários formatos, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe para mostrar para vocês, são acetatos que a gente corta no formato que a gente quer, passa essa massinha por cima, em cima de um silpar, depois tira e leva para assar. Quando a gente tira do forno, ela sai retinha, né? Mas ela sai flexível, então eu posso moldar ela no formato que eu quiser. Aqui, por exemplo, ela era assim e eu transformei ela num twistzinho. Aqui, por exemplo, era uma folhinha, que daí eu dei aqui, ó, uma onda nela, né? Deixei ela ondulada. Que mais? Aqui, por exemplo, ó, eu fiz essa tuile aqui, essa tuile, né? Nessa forminha de silicone, tá? Essa forminha de silicone é bem antiga. Ela era, na verdade, para fazer aquelas rendas de açúcar, mas eu achei ela linda para fazer essa tuile porque ela me remete muito às rendas aqui de Florianópolis, né? As rendeiras. Então eu já utilizei ela para decorar algumas sobremesas e tem até alguns coquetéis que fazem homenagem às rendeiras, que eu acho que ia ficar muito fofo. E hoje na internet a gente consegue comprar muitos moldes, tá? Para fazer tuiles, assim, se vocês procurarem, tem bastante variedade, não são tão baratos, mas vocês compram uma vez na vida, dura a vida toda, né? Quando eu tiro essa tuile do forno, ela sai assim, retinha, mas eu consigo dar formato para ela, tá vendo? Aqui eu fiz uma cestinha, por exemplo, aqui eu fiz como se fosse um taco, aqui eu fiz como se fosse uma tuile mesmo, né? Inclusive, só como curiosidade, o nome tuile é porque antigamente eles faziam essas massinhas assim com a parte de trás da colher e fazia só um disquinho redondo e bem fininho. E quando ele saía do forno, ele saía flexível, eles colocavam para descansar em cima de um pau de macarrão. E quando secava, ficava nesse formato, que é um formato de telha, que daí no caso é tuile, né? Então é por isso que chama tuile. Então hoje a gente usa essa nomenclatura para tudo que dá essa altura, que dá essa crocância, né? Tanto nas sobremesas quanto nos pratos salgados.
Aqui eu fiz, por exemplo, uma que eu utilizei cacau, daí ela ficou escura. Essa minha toalha aqui, por exemplo, eu fiz com farinha de mandioca de um engenho local aqui de Santo Antônio. Então, a original é farinha de trigo, mas a gente pode brincar com os ingredientes e pode fazer bastante coisa. Fiz aqui também uma tuile de parmesão, né? Então, quando eu tô falando de possibilidades, né? Apesar de eu ser uma confeiteira, a gente não precisa pensar só no doce, né? Até porque o contraste do sabor, né? Do salgado com doce, com azedo, com amargo, com umami, traz uma experiência muito legal. Então, aqui, por exemplo, é uma tuile simples, feita com queijo parmesão, que vocês podem colocar em cima de um copo e a pessoa vai quebrando junto na hora que ela está tomando coquetel e fica bem legal. Aqui, essa tuile agora está muito em moda, né? Que eles chamam de tuile coral, que é uma tuile que ela não tem tanto sabor, eu não sei que vocês saborizem ela, mas ela é muito bonita, né? Ela é praticamente farinha, água e óleo. E dá para esse aspecto, né, que fica parecendo um coral, fica bem linda, dá para colorir de várias cores, né, e é bem legal de brincar. Aqui eu fiz também é quase como se fosse, a gente brinca, né, um mandiopan. Na verdade tem aquelas folhas de arroz asiáticas, né, que a gente compra para fazer aqueles rolinhos, que são aquelas folhas de arroz que a gente deixa de molho na água e fica flexível, tá? Não é aquela folha de arroz de confeitaria, não. Aquela folha de arroz a gente frita ela seca e na hora ela fica assim, ó, com todo esse movimento. Ela está sendo muito utilizada hoje tanto para decorar bolo, né, fica bem interessante, quanto para acompanhamento. E eu achei que como um garnish ia ficar bem legal, até porque dá para colocar um salzinho nela e ela vira como se fosse um chips, né, fica bem gostosa além de bonita, né, ela fica bem gostosa, tá, para acompanhar um drink. Tá, então as tuiles eu trouxe essas possibilidades, mas além delas a gente pode utilizar algumas massas, alguns tipos de massas dentro da confeitaria para estar fazendo também algumas guarnições, alguns garnishes, né? Aqui eu trouxe uma brincadeira, assim, né, para a gente colocar, fiz um pirulito utilizando uma massinha quebradiça e saborizei ela com pimenta de macaco, que é uma especiaria brasileira, que aqui é outra coisa que eu queria deixar para vocês, né? É muito legal a gente valorizar o que é nosso, né? O que está próximo da gente, mas o que é brasileiro, né? Então, quando a gente consegue estar incorporando nas nossas criações ingredientes regionais, a gente acaba trazendo assim um pouquinho do melhor que a gente tem para o cliente. Ele acaba conhecendo coisas que ele não teria oportunidade de conhecer, como é o caso das frutas, né, que a gente trabalha no NEG, as especiarias brasileiras, né, a gente tem várias que eu adoro, tem o puxuri, tem o cumaru, tem a amburana, então a gente pode brincar bastante com essas especiarias. Eu trouxe aqui também uns queijinhos, né? Porque a gente também pode estar brincando com queijo, né? Aqui eu tenho um queijo brie, um queijo de cabra, um queijo saborizado de nozes, que a gente pode estar colocando também. Os bombons, né? A gente pode estar colocando trufas, né? Chocolatinho junto, lembrando sempre que é um chocolate de boa qualidade. Hoje aqui eu não trouxe chocolate em si, né? Mas chocolate é um outro mundo de possibilidades. A gente pode estar fazendo arabescos, né? Com chocolate. A gente pode estar fazendo caldas. A gente pode estar fazendo também sobremesinhas, né? Bombonzinhos para estar colocando. Tá? Então o chocolate também é um tema aí que a gente pode utilizar bastante. As flores, né, comestíveis, elas estão em alta, né? Estão utilizando muito. Só precisa ter cuidado para essa flor ser orgânica, né? Porque as flores de floricultura têm muito agrotóxico. Então vocês têm que comprar uma flor orgânica aí para estar garantindo. Essa daqui é uma caixinha mista que eu comprei. Ela vem várias flores bem lindas assim, então dá para brincar bastante. Eu sei que alguns bares utilizam gelos saborizados e as flores, como elas são muito perecíveis, uma brincadeira que dá para fazer com elas é colocar elas dentro das pedras de gelo. Então fica uma pedra de gelo decorada, né? E fica bem bonito para estar utilizando também para decoração.
Tá, então era isso, pessoal, que eu queria trazer hoje para vocês, né, essas possibilidades, né, das técnicas da confeitaria para ser aplicada aí dentro do bar. É claro que isso é apenas um assunto que está vindo, né, até esqueci aqui de falar do meu bolinho de micro-ondas, que também é uma possibilidade, o sponge cake, que é um bolinho que ele é feito à massa, colocada dentro de um sifão, que é um utensílio que a maioria dos bares tem, né, que é mais difícil ter uma batedeira do que ter um sifão, e é colocado aqui depois no micro-ondas, né? Então dá um bolinho, né, que é da família das massas aeradas ou bolos esponjosos, que também é um produto que dá pra gente utilizar como decoração e é fácil de armazenar, é fácil de fazer porque é rápido e também é uma possibilidade dentro das técnicas da confeitaria para vocês estarem utilizando, tá? Queria estar aí pessoalmente para tirar as dúvidas de vocês agora, mas eu estou à disposição, tá? Eu sou bem acessível, quando vocês precisarem é só entrar em contato comigo e vamos trocando figurinha, né? Eu acho que a gente está apenas iniciando aí um projeto, né, que pode dar muito certo. Já tem alguns bares que estão bem evoluídos aí nesses garnishes um pouco mais elaborados, mas a gente ainda pode trazer muito mais possibilidades. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Não vou me alongar muito, né, para não ficar um vídeo muito cansativo. Mas como eu disse, minha proposta hoje não era trazer receitas e sim mostrar as possibilidades para num segundo momento, aí sim a gente trabalhar junto e fazer essas receitas na prática. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima então. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora vocês não vão me ver porque eu focalizei a câmera aqui para os drinks, né? Aqui eu tenho 5 coquetéis falsos, né? Somente esse que realmente tem gin e esse que realmente tem uísque. Esses são xaropes prontos, né? Só com água. Aqui eu coloquei os gelos com as flores que eu falei para vocês. Eles ficam muito fofos. Não sei se vai dar para ver direito, mas ele fica bem lindinho, fica muito fofo. Se vocês ainda fizerem aquele gelo transparente, vai ficar mais lindo ainda. Então, o que eu poderia fazer, né? Quais são as opções? Então, a gente pode brincar aí de muitas formas. Quando eu falei para vocês dos bombons, a gente pode colocar um bombom para saborizar, né? Uma bebida um pouco mais forte, por exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho uma trufa branca para contrastar, no caso, com essa sobremesa. Ou eu poderia também usar um chocolate escuro para estar contrastando, tá bom? Esses palitinhos meus, gente, são bem que eu tinha em casa, tá? Eu sei que nos bares aí vocês têm palitos lindos de metal, mas esses palitinhos são os que eu tinha aqui, daí eu peguei para brincar, tá bom? Aquele palitinho que eu fiz de isomalte, né? Dá para colocar ele aqui dentro do drink, né, a pessoa tá até utilizando para mexer esse drink. Dá para colocar o bombonzinho junto, dá para colocar também uma florzinha aqui, né, aqui no caso, como tá tudo cor-de-rosa, essa rosa aqui fica bem lindo. Eu sei que a hortelã é a que vocês mais acabam utilizando, mas a gente também tem várias outras, né? Tem o estragão, esse daqui é um estragão, parece alecrim, mas é estragão. Tem a sálvia, que eu acho ela extremamente perfumada. Tem a melissa também, que eu gosto muito da melissa. Tem a manjerona, tem o orégano, tem o tomilho. Então vocês podem brincar muito com as especiarias, com as ervas também, tá? Não precisa usar sempre alecrim e hortelã. Então aqui, por exemplo, né, eu poderia colocar mais um raminho de verdinho para ficar mais bonitinho. Aqui, por exemplo, eu poderia estar sobrepondo essa tuile, né, para ficar com esse aspecto mais moderno, eu diria assim. Eu vou até fazer algumas opções e vou tirar foto, tá bom? Porque aqui, como a gente só tá brincando, né? Esse daqui eu tô deixando gelar porque vai ser a única taça que eu vou fazer um kir de pitanga que eu vou tomar de verdade. Então aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma massinha quebradiça, eu coloquei um patê-frutti de uvaia, uma folhinha de sálvia, uma flor
e um pedacinho de sponge cake. Olha que fofo que fica, né? E a pessoa vai poder comer tudo isso, tá, gente? Não vai ser só para decorar, não. Vai dar para ela experimentar tudo, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, é uma meia-lua de massa quebradiça. Esse copo ficou um pouco grande. Daria para colocar num copo assim. Aqui, aquela que eu fiz, ó, que é retinha, daria para colocar num copo desse. Ou se não, aquele pirulito para a gente brincar. Esse pirulito também não precisa ser só ele, né? Daria para ter um bombonzinho em cima. Aqui no caso, eu fiz uma tarteletezinha recheada de creme de limão e tá com gelê de goiaba serrana. Então eu poderia sobrepor assim com uma placa de chocolate embaixo. Hoje eu não trabalhei com chocolate, mas para não ficar massa com massa, eu colocaria uma plaquinha de chocolate por baixo, a tarteletezinha por cima e daí decoraria com uma florzinha, né? Colocaria uma folhinha aqui em cima para dar um aroma, tá? Então daria para brincar desse jeito. O que mais daria para brincar? Com os pirulitinhos também, né? Com essa tuilha aqui, ó. Deixa eu quebrar ela um pouquinho. Essa daqui tá bem moderna. Ela fica bem bonita para dar altura e ela não derrete tão fácil também. Então dá para ficar bem bonito. Aquele arabesco redondo, né? Eu poderia sobrepor assim em cima de um copo, né? E daí a hora que a pessoa for tomar, ela pode tanto quebrar e deixar esse açúcar cair na bebida, como ir comendo, né? Esse arabesco. Aquela tuile também, ó. Aquela tuile coral, poderia colocar por cima. Ou um pouco mais de ladinho, assim, eu até gosto dela um pouquinho mais de ladinho. Pra tá combinando. Aquela tuile rendada, que eu adoro ela. Cadê? Ó, com esse caramelo aqui, ela super combina, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma tartelete de doce de leite com um cremoso de cupuaçu e que eu glacei com o gel de goiaba serrana. Daria para ir também fora do copo, né? Não precisa necessariamente estar em cima, né? Poderia servir assim como um acompanhamento, que aqui é uma mini tarteletezinha e daí aqui vai uma tuile. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem acompanhado essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato comigo para me falar o que vocês acharam, quais são as ideias que vocês têm para a gente poder ir amadurecendo juntos. A gente quer trabalhar sempre junto com vocês, né? Então me coloca à disposição, coloca aqui meu Instagram de novo e o meu canal do YouTube para quem se interessa em confeitaria e algumas outras aulas que a gente gravou também, chama Nada Gourmet. Tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!